Seja bem-vindo a mais uma aula e agora vamos falar um pouco sobre Voder, Leduc e Godoy. Esses são os três autores que submeteram a sua literatura a nível internacional. Então, são os três criadores da técnica, alguns desenvolveram mais do que outras, e aí vamos falar um pouquinho sobre eles. O casal Voder realmente foi um casal de cientistas que criaram a técnica. Logo mais você vai ver uma foto desse casal aqui, inclusive em preto e branco, faz bastante tempo. Leduc, que ainda é vivo, ministra cursos mundo afora, ele é considerado um discípulo do casal Voder, só que ele melhorou a técnica, ele melhorou alguns aspectos da técnica. E nós temos o casal Godoy, que é um casal de brasileiros, vivos também, que desenvolveram as técnicas diferentemente do que os outros tinham feito. Eles desenvolveram as técnicas, só que dessa vez baseada em princípios científicos. Então, é a técnica que nós temos de mais atual, é a técnica que nós temos de mais moderna. E a única que é consenso entre os cientistas do mundo todo. Então, assim, tem muita gente ainda fazendo drenagem linfática do método Voder, tem muita gente fazendo a drenagem linfática do método Leduc, tem gente misturando as três técnicas, que são coisas totalmente opostas, não vai dar certo nunca. E aí, por esse motivo, eu vou mostrar como o casal Godoy desenvolveu a técnica para que você possa fazer isso de acordo com os princípios científicos, de acordo com a fisiologia, de acordo com a anatomia, tá? E baseado também nos princípios de volumetria, nos princípios físicos e etc. Então, o importante saber agora é que existem esses três casais, que você deve focar no que eu vou falar a respeito de Godoy. Quando eu falar de Voder e Leduc, você só precisa saber que não é para fazer dessa forma. Então, vou citar o que é obsoleto para que você não faça mais, tá bem? Eu fiz aqui resumo do resumo para você entender. Já estou aqui no slide onde fala Voder e tem a foto do casal Voder. Voder, quando desenvolveu a técnica, ele preconizava a utilização de uma pressão suave, lenta e repetitiva, em que não existia o deslizamento do tecido, ou seja, não era utilizado nem óleo ou creme, e não existia um deslizamento, existiam ações de empurrar e relaxar o tecido, empurrar e relaxar o tecido. E aí ele falava de duas fases. Ele falava que após a fase de toque, existia um relaxamento total da pressão e mantinha-se apenas o contato da mão com a pele do paciente. Na técnica de Voder, a massagem sempre se iniciava distalmente ao segmento a ser drenado. Então imagina que ele ia drenar o braço, essa drenagem começava lá da ponta dos dedos até chegar na axila. Você vai ver que na técnica de Godoy isso vai mudar. Voder propôs dois tipos de movimentos: movimentos em círculos estacionários e movimentos de bombeamento. Como eu falei, eu não quero me aprofundar muito aqui, eu só quero que você saiba que isso já é obsoleto. Movimentos circulares, eles devem ser totalmente eliminados. Por quê? Porque os nossos vasos linfáticos, eles são retos, eles são lineares. Então, todo movimento circular deverá ser eliminado. Mas Voder, na época, ainda não sabia disso, ainda não tinha esse conhecimento da anatomia do sistema linfático e, portanto, preconizou dessa forma, tá? E os movimentos de bombeamento são manobras em que ele utilizava o seguinte posicionamento e manobras, né? O polegar e os dedos moviam-se na mesma direção em sentido circular, onde as pontas dos dedos não eram utilizadas e o controle do movimento era realizado pelo punho do terapeuta. Então vamos lá, um resumo aqui, além desse que já foi feito. Ele utilizava movimentos de empurrar e relaxar, sem óleo e sem creme. Os movimentos eram circulares, não utilizava a ponta dos dedos, o controle da pressão realizado apenas pela mão e pelo punho do terapeuta. Então muita gente acaba aprendendo isso ainda nos dias de hoje na faculdade, porque até mesmo os professores acabaram não se atualizando, tá?
E aí vamos falar um pouquinho agora sobre o Leduc. Está aí a foto, já colorida, é uma foto mais moderna. O autor é vivo, como eu falei há pouco, o ministro Recursos muda fora. E aí Leduc já melhorou algumas coisas comparado a Voder. Leduc ele se baseia no trajeto dos coletores linfáticos e linfonodos e ele reúne duas manobras, ou seja, a drenagem linfática para ele deve ter duas manobras em que ele denomina de chamada e absorção. Leduc ele destaca a utilização de 5 movimentos. Olha só, essa informação aqui é de 2007. E aí ele chama esses movimentos de drenagem dos linfonodos, movimentos circulares com os dedos, movimentos combinados e braceletes. Então, quando ele fala de drenagem dos linfonodos, ele diz que isso é realizado através do contato direto dos dedos, indicador e médio do terapeuta com a pele do paciente sobre os linfonodos e os vasos linfáticos. Faz sentido, ele está levando em consideração a localização do sistema linfático. Agora, quando ele fala aqui em movimentos circulares com os dedos, ele fala assim, olha, é realizado de maneira circular e concêntrica, utilizando desde o dedo indicador até o dedo mínimo, e movimentos circulares também com o polegar. Isso já não faz mais sentido, porque os vasos linfáticos são retos, então por que ficar fazendo com que essa linfa circule onde a linfa não faz círculos, ou onde a linfa não faz voltas? Logo mais você vai entender melhor esse conceito. E aí Leduc ainda fala sobre movimentos combinados. O que seria isso? Manobras executadas através da combinação dos dois movimentos descritos anteriormente. E aí ele fala sobre bracelete, que é uma técnica mais utilizada quando o edema atinge grandes áreas, ou seja, você deveria contornar todo o membro, todo o segmento do paciente, formando um verdadeiro bracelete para que você consiga levar mais linfa. Então isso é o que o Leduc preconizava. Ainda preconiza, na verdade, só que a técnica já é obsoleta de acordo com os cientistas do mundo todo. E aí nós temos um casal de brasileiros, Godoy e Godoy, né, que foi desenvolvido por eles. Ele, José Godoy, e ela, Maria Godoy. Ele é médico do sistema vascular e ela é terapeuta ocupacional. Juntos desenvolveram a técnica que leva o nome deles. E aí, em que se baseia o método Godoy? Se baseia na rigorosidade científica. Então, dos 3 autores, este foi o único que submeteu as suas teorias, né, nas 3 fases em que precisa para que algo seja considerado como científico. Então, por isso falamos, tem rigorosidade científica. Passou pela fase do estudo in vitro, passou pela fase do estudo in vivo e passou pela fase clínica. Tá? Nós vimos muito isso na época da pandemia, né, que passou, onde as vacinas, para serem aprovadas, para serem comercializadas, precisavam passar pela fase in vitro, in vivo e clínico. E aí a gente acompanhava, né, o jornal para saber se a vacina estava próxima, e aí os noticiários falavam da seguinte forma, olha, determinada vacina passou pela 2ª fase, falta a fase clínica. Então isso é o que nós precisamos para que algo seja considerado científico de fato. O método Godoy ele pode ser utilizado às mãos, é o que nós vamos aprender, a drenagem linfática manual, mas também de roletes, né? Estruturas roliças, onde o paciente ele pode aprender e depois fazer a autodrenagem. Ou seja, ele pegaria um rolinho, iria no direcionamento e no sentido do fluxo da linfa, fazer a drenagem até levar essa linfa para os gânglios linfáticos. Godoy ainda utiliza de outros instrumentos que ele mesmo desenvolveu que possa auxiliar na realização da drenagem linfática manual, desde que siga o sentido dos vasos ou da corrente linfática. Godoy fala que é necessário apenas o estímulo dos gânglios supraclaviculares para que a gente já tenha um aumento da drenagem dessa linfa. Então, Godoy vai valorizar o estímulo da região cervical como parte importante da abordagem desses pacientes. E aí ele fala, apenas esse estímulo isolado melhora os padrões volumétricos, e falou isso em 2008. E aí Godoy, a grande diferença dos outros, vai preconizar movimentos de deslizamento linear, ou seja, objetivos, e eliminar todos os movimentos circulares.
Você vai ver daqui a pouquinho o porquê. Godoy também se baseou nas regras da hidrodinâmica, da anatomia e da fisiologia do sistema linfático. Então, Godoy fala que a pressão que nós devemos manter é uma pressão que varia de 10 a 30 milímetros de mercúrio, no mínimo 10 milímetros de mercúrio e no máximo 30 milímetros. Fábio, como é que eu faço para saber que pressão é essa? Pega um aparelho de verificar a pressão, o tradicional, um esfigmonomômetro, né? Coloca a sua mão dentro. Com a outra mão você vai inflar, como se estivesse aferindo de fato a pressão do seu paciente. Quando você inflar, você tem que ver o ponteiro entre 10 e 30 milímetros de mercúrio no máximo. Essa é a pressão que você deve exercer sobre a pele do seu paciente. Mas Fábio, eu não tenho um aparelho. Como é que seria essa pressão? Basicamente é o peso da sua mão sobre a pele do paciente e a força necessária para fazer o arrasto dessa mão. Então você não precisa colocar a força adicional, é o peso da sua mão, do seu braço consequentemente, com um arrasto, com um movimento que você vai fazer para deslocar essa linfa até o gânglio linfático. E aí nós temos aqui esse próximo slide, diferenças. O que diferencia a técnica de Godoy de drenagem linfática manual em relação às outras técnicas divulgadas na literatura internacional, que é a técnica de Voder e Leduc, são em relação aos movimentos de compressão. Então fiz esse slide aqui para, de forma mais clara ainda, fazer um comparativo. Na técnica de Voder, os movimentos são em círculos ou semicírculos. Na técnica de Leduc, os movimentos são chamados de absorção e chamada, também é o nome do movimento. E na técnica de Godoy os movimentos são lineares, são retos, são objetivos. Tá? Essas são as principais diferenças. No momento da prática, você vai ver como eu vou fazer os movimentos com a paciente modelo e vai ficar muito claro como eles devem ser feitos e para onde eles devem ser feitos. Aqui, nesse slide, nós temos a imagem do Godoy, realizando a drenagem de fluidos de um conduto, onde ele mostrou que a compressão externa, seguida do deslizamento sobre o vaso, representado aqui por essa espécie de cânula, de canudo, como queira chamar, feito de forma experimental. Então, ele faz e observa que se ele faz o deslocamento e essa pressão é constante, a linfa ela vai ser deslocada. Então observe, na figura A, o vaso está cheio de linfa. Na figura B, só tem linfa da metade do dedo dele para lá. Da metade do dedo dele para baixo, essa linfa já foi deslocada. Então com isso ele quer mostrar que essa pressão deve ser constante e que o movimento deve ser também linear. Por que linear? Porque o conduto, porque o vaso ele é reto, ele não é em formato de círculo, de espiral. Na segunda imagem, já nesse outro slide, onde tem a figura 2, ele mostra a realização de estudos in vitro, nesse caso demonstrando a importância da pressão gravitacional e do mecanismo de válvulas. E aí ele mostra que quando ele mantém essa pressão, ele consegue mais uma vez deslocar a linfa. Só que se ele solta a pressão, essa linfa ela retorna. Só que não vai retornar por completo porque existem as válvulas, que é o que eu falei de portinhas ali, bang bang. Mas nós não devemos facilitar soltando a pressão, relaxando a pressão. A gente vai manter essa pressão constante. Se nós soltássemos, essa linfa voltaria, só não vai voltar mais porque as válvulas não permitem. E aqui, eu acho essa figura fantástica, já a figura 3, que é muito óbvia. Ele mostra o esquema de condutos, sugerindo que a drenagem seja feita no sentido do conduto, no lugar do sentido de círculos. Então ele coloca dois condutos, que estão de forma paralela, dispostos de forma paralela, um ao lado do outro. É assim que está no nosso corpo. E ele coloca setas retas. Olha, o caminho que devemos seguir é esse. Por que a gente vai ficar fazendo círculos? Então é como se eu pedisse para você, olha, por favor, vai ali naquela loja para mim, que fica no final da rua. A rua é reta. Por qual motivo você ficaria dando voltas até chegar lá nessa loja que eu te pedi para ir? Você iria reto. É o mais óbvio, é o mais objetivo. E você está seguindo a direção, a disposição da estrada, está indo reto.
e não estar fazendo voltas no meio do caminho, tá? Então é por isso que Godoy elimina todos os movimentos circulares ou semicirculares. No próximo slide, que é a figura 4, você vê a representação de peças anatômicas do braço à esquerda e da coxa direita. E essas imagens são para ilustrar o paralelismo dos vasos linfáticos. Então, mais uma vez, é para enfatizar, para reforçar, para falar assim, olha, tá vendo os vasos linfáticos? Eles são retos. Então, os movimentos devem ser retos, devem ser lineares, tá? E aí nós temos mais uma imagem, né, de uma paciente recebendo a drenagem linfática manual, no qual a mão desliza sobre a pele, comprimindo a região da corrente linfática, da safena interna aqui nesse caso, e também mostra o posicionamento do paciente, né? E mais importante ainda, o posicionamento da mão do terapeuta, onde o polegar vai ficar distante do indicador, tá? Quanto mais aberto, mais linfa você consegue alcançar e direcionar para dentro do vaso linfático através das aberturas que existem na lateral do vaso. Na figura 7 você vê aí duas pacientes, né, fazendo a drenagem linfática, a autodrenagem linfática com auxílio de roletes. Então o que é que essa paciente precisa saber? Qual o sentido do fluxo linfático, que nessa imagem está representada pelas setas, e de algum instrumento roliço, né, que Godoy chama de roletes. Então você pode fazer a drenagem no paciente e esse paciente pode fazer a autodrenagem, só que naturalmente as pessoas gostam mais de receber do que de fazer em si próprias. E aí se faz necessário algumas observações. Godoy fala o seguinte: na primeira drenagem nós vamos fazer uma separação, drenando primeiro a parte mais proximal e depois ir distal para proximal. Você viu que os outros autores falam assim, olha, deve começar de distal. Então, Godoy usa um conceito diferente. Como é que eu consigo trazer o que está de distal para proximal se aqui está obstruído? Então, primeiro eu preciso desobstruir o que está em proximal para que depois eu consiga trazer o que está de distal para o proximal. E isso faz todo sentido, concorda? Então, vamos lá. Imagine que essa decoração aqui é o que está distal e esse copo aqui está mais proximal ao gânglio linfático. Como é que eu vou conseguir trazer isso para cá se existe uma barreira no meio do caminho? Então, primeiro eu preciso drenar o que está proximal para depois o que está de distal vir para proximal. Nós devemos praticar por maior espaço de tempo, onde há maior retenção de líquido. Então, no curso presencial, por exemplo, eu gosto que todo mundo comece a prática junto e termine junto. Então eu falo assim, olha, vamos fazer 5 movimentos de deslizamento por membro. Só que eu sempre falo, agora, na prática, isso é só para fins de seguir um cronograma, seguir um tempo, começar todo mundo junto, terminar todo mundo junto. Mas na prática, você com seu paciente, eu falo o seguinte, olha, você vai fazer a drenagem por mais tempo, onde tem mais edema. Então, é bem dessa forma mesmo. O membro direito, membro inferior direito está com mais edema, o esquerdo apresenta pouco edema, se concentra mais no membro direito, tá? Então, é o conceito de equidade, né? Dedicar mais ao que mais necessita. E não é equidade, não é igual a igualdade, sendo redundante quando eu falo igual a igualdade. Ou seja, equidade não é sinônimo de igualdade. Igualdade é fazer o mesmo tempo em cada região. E equidade é dedicar mais tempo a quem mais precisa. E aí, observação: executar o deslizamento em ritmo lento e mantendo a pressão. Nunca vai relaxar essa pressão, para que a linfa não retorne. A pressão é feita e é mantida até chegar no objetivo, que é até essa linfa desembocar nos gânglios linfáticos. A pressão jamais deve ser desagradável, entre 10 e 30 milímetros de mercúrio. Se a sua paciente sair roxa, ou se chegou roxa de alguma outra profissional, está errado, completamente errado essa drenagem linfática. Foi colocado muita pressão, e a pressão é uma pressão bem suave. Então jamais deve provocar dor, tá bem? Aqui eu tenho agora um mapa, né, anterior e posterior de uma pessoa,
onde eu tenho setas indicando para onde a linfa deve ser levada, deve ser direcionada, de acordo com a distribuição dos gânglios linfáticos e do fluxo linfático no corpo todo. Então observa que da cicatriz umbilical para cima, todas as setas se direcionam para cima. Da cicatriz umbilical para baixo, as setas vão para baixo. Ali da coxa, quadríceps, acima do joelho, na coxa e no quadríceps, se direcionam para a região inguinal e assim por diante. Então esse trajeto aqui é exatamente o que você deve seguir. E ainda gosto de dar uma dica, né? Imprime essa imagem, emoldura e coloca no teu consultório, se você não está habituado com esse trajeto, ou habituado, que você vai conseguir, né, fazer ali uma colinha, uma fila. Seu paciente vai estar de olho fechado, vai estar relaxando ali, vai estar com a visão ocluída, com a toalhinha de rosto, ele nem vai ver que você está olhando. Então olha para essa imagem, se for necessário para você se localizar ali em relação a como é o movimento, para qual direção esse movimento vai, tá bem? E agora estamos nos aproximando da prática, onde vamos precisar de álcool e algodão, o álcool a 70% e o algodão para que nós possamos fazer a higienização, a asepsia dessa região que vai ser tratada. Além disso, você vai precisar de creme neutro de massagem ou de óleo neutro para massagem também. Por que o neutro? Porque eles oferecem menos riscos do paciente ter uma reação alérgica, tá? Mas você pode aí, no caso do paciente não ter alergias, associar também com cremes que já tem ali alguns princípios ativos que auxiliam na drenagem linfática, outros na diminuição da gordura, por exemplo. Então isso é opcional. O que nós precisamos mesmo é alguma substância que faça com que a nossa mão deslize sobre a pele do paciente. Faz parte também da avaliação desse paciente, e eu sempre faço isso nos cursos presenciais ou com os meus pacientes de drenagem linfática, o seguinte: fotos do paciente na vista anterior, o paciente de perfil e uma foto dele de costas também. Eu faço essa foto antes da sessão e repito após a primeira sessão. Muitas vezes aqui para que os alunos vejam a diferença que a gente alcançou ali em 1h20, 1h30 de drenagem, e para que o paciente perceba também que houve uma diferença. Só que pense sempre que você não vai fazer uma sessão de drenagem com o seu paciente ou com a sua paciente. Você vai oferecer planos de tratamento que geralmente são vendidos de 5 a 10 sessões. Então você pode fazer essa foto antes da primeira sessão e ao término da primeira sessão, mas recomendo que você faça o acompanhamento dessas 5 ou 10 sessões com fotos, para que no final você possa mostrar o antes e o depois, de 5 sessões e depois de 10 sessões. Tá? E aí você vai literalmente causar um impacto maior ali no seu paciente, porque ele vai ver a grande diferença. E aí, além das fotos, você pode também fazer a perimetria. Então a perimetria nada mais é do que a medição ali da circunferência de cada região. E aí nós temos aqui as imagens bem explicativas, né, por si só, mostrando onde é o local da perimetria e mostrando pelo menos 3 formas de fazer essa medição. Então aqui nós temos a perimetria do tórax, a medida realizada no plano horizontal ao final de uma expiração normal, com o avaliado em pé. Pode ser realizado 3 formas. Forma A: coloca-se a fita na altura da 4ª articulação externo-costal, ou seja, na linha axilar. Na figura B, coloca-se a fita na altura dos mamilos. E da forma C, ou seja, a terceira forma, terceira alternativa, coloca-se a fita na altura do apêndice xifoide do externo. Então você tem sempre 3 opções de fazer essa perimetria. Recomendo que você escolha, por exemplo, em todas as medidas, escolher a forma A, porque dessa forma você vai ter um padrão e quando você for refazer essa perimetria, você sabe que fez tudo da forma A. Ou se escolher a forma B, de fazer tudo de forma B e assim por diante. Então aqui eu vou deixar para que você estude, você pause o vídeo e vá passando aí os slides ou o seu PDF. Em seguida nós vamos ter a perimetria do abdômen
tem explicado aqui como fazer também. A perimetria do braço, temos 3 formas, mais uma vez. A perimetria do antebraço, a perimetria do quadril, da perna, e é isso. Faça as fotos e faça também a perimetria. Essa perimetria deve constar na sua ficha também de avaliação, tá? Coloca lá medida do tórax, X, medida do braço, Y, e assim por diante. E no final, quando seu paciente estiver para receber alta, você faz essas medidas de novo, tá bem? Reforçando aqui o que faremos na técnica de Godoy, logo a seguir, nós vamos primeiro estimular a linfa. Nós chamamos de estímulo os movimentos que nós vamos fazer sobre os gânglios linfáticos, né? E isso vai estimular também a drenagem da linfa. Para atingir esses objetivos, nós vamos utilizar a mão, nossa mão, que deve realizar 2 coisas. A compressão manual, que vai formar a linfa, e a segunda coisa é o deslocamento manual, que é a própria drenagem da linfa. Então, a partir de agora, eu te encontro na próxima aula, que já serão as aulas práticas demonstrativas, né? Onde você verá eu aplicando com a paciente modelo. Recomendo que, nesse momento, você também esteja com a sua paciente modelo aí, para que você possa replicar todos os movimentos que eu estou fazendo ou que eu vou fazer nas videoaulas práticas, tá bem? Grande abraço. Se ficou alguma dúvida, reveja essas aulas teóricas. Grande abraço, até logo.